Pessoal, o PT não para de nos surpreender negativamente. E agora o novo ministro da Previdência Social do governo Lula, o senhor Carlos Lupe, afirmou que quer acabar com a reforma da Previdência, ou então fazer aqui uma anti-reforma da Previdência, voltar ao status quo, ou pelo menos avaliar item por item, como traz aqui a notícia da CNN Brasil. Vamos dar uma olhada nessa história aqui, ver quais seriam os impactos de uma revogação da reforma da Previdência aqui, que estão sendo avaliados aqui de acordo com esse órgão, Instituição Fiscal Independente do Senado, IFI, como um rombo de 240 bilhões nos próximos 4 anos, ou seja, no decorrer do primeiro mandato do Lula. Olha só que coisa. Vamos dar uma olhada nessa história. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui então no que o senhor Carlos Lupe está dizendo aqui, em como ele pretende destruir, arruinar a economia do Brasil mais um pouco, como se o senhor Fernando Haddad já não fizesse o bastante nesse sentido, nessa intenção. E aí o que ele quer fazer é o seguinte, é analisar cada item dessa reforma da Previdência utilizando aqui uma comissão quadripartite, ou seja, com 4 setores da sociedade trabalhando em conjunto, ou seja, os sindicatos dos trabalhadores, os sindicatos patronais, você sabia que existe sindicato patronal no Brasil? Pois é, representantes dos aposentados e o governo também para discutir isso aqui. Olha que legal, né? Trazendo aqui na maior parte pessoas que recebem dinheiro da Previdência Social. Parece que vai dar certo essa análise, parece que ela é uma análise assim equilibrada, isenta de paixões, isenta de objetivos próprios? Ou parece que é só um pretexto para dar algum verniz de legitimidade para uma eventual revogação total das medidas de reforma da Previdência que foram feitas pelo governo do Bolsonaro, né? Para mim parece mais essa segunda hipótese aqui. Então, conforme eu falei aqui no início do vídeo, essa Instituição Fiscal Independente do Senado, IFI, fez um cálculo de quanto essa revogação da reforma previdenciária de 2019 custaria para os cofres públicos. Então ela custaria 240 bilhões de reais ao longo de 4 anos para os cofres estatais. Então imagina aí, o governo já está estrangulado em seu orçamento, já está pedindo arrego, querendo que o Congresso Nacional libere o gasta geral aí, ele deu um cheque em branco para o Lula gastar o que quiser. Então o governo já está sem orçamento, já está com problemas de dívida e de estouro do orçamento, e ainda teria mais esse incremento aí de mais ou menos 60 bilhões por ano. Olha que coisa maravilhosa, 240 bilhões de rombo fiscal até o final do mandato do Lula, e se o Lula chegar até o final desse mandato naturalmente, né? Então o pessoal já vê isso aqui com preocupação, porque isso vai impactar na questão fiscal do Brasil de uma forma talvez até irreversível. Inclusive o grande motivo pelo qual essa reforma foi feita lá atrás é para evitar que o Brasil quebrasse, é para evitar que o rombo fiscal fosse lá para as alturas e no final das contas a dívida se tornasse insustentável. Ela que já é assustadora hoje, se tornaria talvez uma catástrofe que levaria a economia do país para o buraco. Então, o grande objetivo dessa reforma da Previdência foi justamente conter o rombo fiscal que estava se alastrando, sendo puxado em grande parte pelo déficit previdenciário do Estado brasileiro. E aí esse economista aqui, Pedro Neri, diz que ele acredita que essa revogação da reforma não vai acontecer porque ela não é compatível com as principais pautas econômicas do governo. Não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso aqui. Como assim aumentar os custos, os gastos estatais não é pauta econômica do governo Lula? Ele já deixou claro que vai fazer isso, um gasto a mais, um gasto a menos. Que diferença faz para um cara que não quer respeitar o teto de gastos, né? Então, não entendi muito bem isso aqui. Ele aponta aqui, querendo fazer um meio termo nessa história, que o aumento da dívida pública com base na Previdência, com a falência, uma quebradeira da Previdência Social, tiraria dinheiro de outras áreas, por exemplo, ampliação de investimentos públicos, aumento do salário mínimo, etc. E ele destaca aqui também que o cálculo que o FI fez não é linear, ou seja, não são 60 bilhões certinho por ano aí, eu fiz uma média para os 4 anos, mas acontece que isso cresce de forma exponencial, ou seja, os 4 anos seguintes terão muito mais do que 240 bilhões de déficit aí de rombo da Previdência Social nos cofres públicos. A coisa vai aumentar de forma exponencial.
Mas um outro cara aqui, o Raul Veloso, disse que ainda que fosse certinho 60 bilhões a mais por ano, isso aqui é um Bolsa Família gasto apenas para cobrir o rombo da Previdência Social. Ou seja, não é algo para ser desprezado, não é um valor desprezível. E aí o Alexandre Schwartzman, que é ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central, disse que o momento atual é péssimo para você falar de reforma da Previdência. Isso é uma verdade. O que esse governo do Lula, esse povo já chega, já assume o mandato, querendo mudar tudo o que está aí, o que estava valendo, vigendo até então, mas isso é uma loucura total, isso tira totalmente a credibilidade desse governo, isso tira também toda a confiança que quem quer que seja possa ter em relação ao Brasil, em relação à economia do nosso país. Porque se cada governo que entrar no país mudar tudo o que existia antes, quer dizer que o governo que entrar daqui a 4 anos vai desfazer tudo o que o Lula fez também. É uma loucura total, não tem como um país prosperar dessa forma, desfazendo tudo, resetando o jogo a cada 4 anos. Então, o momento é ruim, ele disse aqui. O Fernando Haddad já tá falando bobagem, já tá falando aqui de expansão dos gastos, já tá falando um monte de bosta que está deixando o mercado apreensivo. E ele disse que vai tentar criar uma alternativa para manter os gastos sob controle, falando mais ou menos assim, não, o teto de gastos não é bom, vamos mexer nisso aí, mas a gente não vai deixar ser um teto, ser um controle de gastos não, vamos ter responsabilidade fiscal. Vivem falando isso, que o PT é um governo de responsabilidade fiscal. Mas como eles querem que isso tenha credibilidade, que essa afirmação tenha credibilidade, quando o senhor Carlos Lupe vem e me fala uma coisa desse tipo aqui, né, que vai revogar a reforma da Previdência, causando um rombo de 60 bilhões de reais a mais aí nos cofres públicos por ano. Então é isso aqui que o senhor Alexandre Schwartzman está falando, né? Ele sentencia aqui dizendo que qualquer mecanismo de controle de gastos não vai funcionar se a reforma for revogada. E é o que ele fala, tem tanta coisa para melhorar, tantas reformas que poderiam ser feitas, ao invés de focar no que ainda precisa ser melhorado, ser tornado mais eficiente, o que o governo Lula quer fazer é olhar para trás, desfazer o pouco que foi feito. É uma loucura total, né? Aí o Carlos Lupe manda aquele papo de sempre que nós conhecemos, que a Previdência não é deficitária, é uma mentira que ela é deficitária. Ele diz aqui que não são levados em conta alguns recursos que são utilizados para manter a Previdência Social e que ela conta também com uma série de gastos que não são apenas aposentadorias, né? São coisas aí de benefícios sociais, o BPC e outras coisas do tipo também. Isso aí, como vários especialistas afirmam aqui, é um total contrassenso, porque a coisa não é simples assim. A Rafaela Vitória aqui, que é economista-chefe do Banco Inter, por exemplo, diz uma coisa que é evidente para qualquer pessoa que tem 2 neurônios funcionais, que nossa evolução demográfica está fazendo com que a população envelheça mais, fique mais velha, sendo que estão nascendo menos pessoas, né? O Brasil perdeu habitantes, 5 milhões de habitantes aí, de acordo com o novo censo. Então a população brasileira está encolhendo, a quantidade de jovens entrando no mercado de trabalho é cada vez menor, então tem menos gente contribuindo para o bolo e mais gente consumindo o bolo, porque as pessoas estão vivendo mais tempo. É claro que essa conta não vai bater, ainda que o senhor Carlos Lupe afirme à torta e à direita aí, com números tirados, sabe-se lá de onde, que a Previdência Social não é deficitária hoje. Isso não significa que ela não vai ser daqui a 10 anos, porque a tendência é que a população brasileira se torne cada vez mais velha, cada vez mais idosa, viva por mais tempo, consumindo recursos aí da Previdência Social por meio de aposentadorias, e cada vez menos gente contribua para esse sistema. Como que essa conta vai fechar? É uma questão puramente matemática e demográfica, não tem nada a ver aí com contas de impostos e arrecadação e BPC e nada disso, é apenas olhar para a evolução demográfica do país. Então Raul Veloso diz aqui que o Carlos Lupe está se equivocando totalmente na questão aqui de colocar PIS, COFINS e outros valores de impostos que são destinados à Seguridade Social na conta da Previdência. Isso aqui é um erro grosseiro, mais um erro grosseiro de um ministro do Lula em matéria de lidar com números, lidar com siglas, lidar aí com o funcionamento mesmo da economia do país, né? O que acontece é o seguinte, se você pegar os dados exclusivamente da Previdência Social, do regime geral aqui, o RGPS, foi arrecadado aqui 466 bilhões de reais em 2022 e foram gastos 734 bilhões de reais. Então, claramente estamos falando aqui de um déficit insustentável, que hoje já está na faixa de 267 bilhões de reais, que é mais do que a metade do que é arrecadado, ou seja, precisaríamos arrecadar 50% a mais do que temos hoje para apenas manter os custos aí, manter o rombo da Previdência estável. E além disso, o Raul Veloso menciona aqui que o Carlos Lupe, nessa conta maluca dele, colocou o PIS, colocou o COFINS no bolo da Previdência Social, sendo que esses itens aqui
pertencem ao orçamento da Seguridade Social como um todo e não apenas da Previdência. Então, esses recursos também são destinados para outra coisa, inclusive aqui o auxílio emergencial e outros itens. E aí ele afirma aqui que se todos esses outros itens de Seguridade Social forem colocados juntos aí nessa balança, no final das contas, o que nós veremos é que o déficit é ainda pior do que foi colocado aqui originalmente apenas com os números da Previdência. Então o senhor Carlos Lupe ou está muito enganado ou ele é apenas um desonesto intelectual, como todos esses que cercam o Lula também no final das contas. Mas aí, qual é a sua opinião? Você acha que a reforma da Previdência vai cair durante o governo Lula e nós teremos que lidar com mais 240 bilhões de reais de rombo fiscal? Ou você acha que o Congresso Nacional vai impedir essa loucura do governo do Molusco? Colabore aí com o nosso debate, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!